Olá, olá, estudante, como é que você está? Professor Mário Jonas aqui e vamos lá para mais uma aulinha de matemática. O tema da aula de hoje, equação de segundo grau. Lembro que na última aula trabalhei com vocês equação do segundo grau incompleta, quando B era igual a zero, C era igual a zero. Hoje vamos trabalhar com uma equação completa e vamos trabalhar aí o significado de cada uma dos coeficientes e como é que nós podemos fazer para resolver uma equação do segundo grau. Então, vem comigo. Então, uma equação de segundo grau, característica dessa equação é toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. As letras A, B e C também, tá? Elas são chamadas de coeficientes e o C tem um nomezinho especial, é chamado de coeficiente de termo independente, esse coeficiente, tá? Então, esse C aqui, ó, ele é um coeficiente, mas também é chamado de termo, então, termo independente. Mas isso daí nós já discutimos na aula da semana passada. Beleza. Agora, olha só. Vamos pensar aqui, semana passada não, né? Na última aula. Vamos pensar aqui no seguinte, eu quero determinar os valores de x, quer ver? Exemplo. Eu quero determinar as soluções, então determine as soluções de, vamos colocar uma equação aqui, ó, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Então, olha só que interessante. Eu quero determinar a solução para essa equação. Vamos comparar. A é o número que multiplica x ao quadrado. B é o número que multiplica x. E C é o nosso termo independente. Professor, entendi. Então, A é o número que multiplica x, mas, professor, não tem nenhum número multiplicando o x ao quadrado, né? Perdão. Então, A é o número que multiplica o x ao quadrado, mas não tem ninguém multiplicando o x ao quadrado. Criaturinha, olha só, quando não tem nenhum número multiplicando o x ao quadrado, significa que esse número é o número 1. Então, se não tem nenhum número multiplicando o x ao quadrado, significa que esse número é o número 1. Ou seja, o valor de A é igual a 1. O valor de B, bom, o valor de B, ele é igual a menos 5. Porque o B é um número que multiplica o x, o sinal vai junto. E o valor de C, bom, o C é o nosso termo independente, que vale quanto? Que vale 6. Então, ó, o A é igual a 1, o B é igual a menos 5 e o C é igual a 6. Olha só que interessante. Tá, professor, mas no que isso vai me ajudar? Porque quando ela era uma equação incompleta, ou nós apenas isolávamos o x, que era no caso do b igual a zero, ou nós colocávamos o x em evidência. E agora, como é que eu faço para resolver quando ela é completa? Bom, então, quando ela é completa, eu tentei identificar o A, o B e o C, mas tá, e o que eu tenho que fazer? Você vai fazer a famosa fórmula de Bhaskara. Tá, então, olha só, vem comigo para a gente tentar entender quem é essa fórmula de Bhaskara. Eu vou escrever essa fórmula aqui, ó, vamos lá. Vamos separar um espaço aqui. E vamos lá, fórmula. Então, fórmula de Bhaskara. Então, fórmula de Bhaskara. Quem seria essa fórmula de Bhaskara? Eu tenho duas coisas para poder calcular. Então, fórmula de Bhaskara é uma formulazinha bonitinha, que seria o seguinte, ó, x é igual a menos o valor de B, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2, que multiplica o valor de A. Professor, e esse delta aí? Bom, vamos explicar aqui quem que é esse delta. Esse delta ele é chamado de discriminante. Discriminante porque ele vai discriminar, ele vai explicar o funcionamento dessas raízes, tá? E como é que eu calculo esse discriminante? Esse discriminante é o valor de B,
elevado ao quadrado menos o 4 que multiplica o A, que multiplica o C. Professor de Deus. Olha só o que você está colocando aí nesse quadro. Tem o discriminante, que é o delta, beleza, B ao quadrado menos 4AC. Tem o valor de x, que é menos b, mais ou menos raiz desse delta, que é o nosso discriminante, dividido por 2 vezes a. Se você observar, as únicas informações que eu preciso conhecer são os valores de a, b e c. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular o meu discriminante, que é o meu delta, o famoso delta. Bom, o meu discriminante, ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Olha só que beleza. Quanto que vale o b? Bom, nós já identificamos que o b ele vale menos 5. Então, o delta vai ser igual, como é um número negativo, coloca entre parênteses, menos 5, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 6. Bom, menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado é 25. Bom, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 6 dá 24, então menos 24. Quando você faz 25 menos 24, isso dá 1 positivo. Então, olha só, nós conseguimos determinar o discriminante. O discriminante ele é igual a 1. Então, lembra a fórmula do discriminante, ó, que é o nosso famoso delta, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tranquilo? Então, olha só, vamos lá para a segunda parte, que é a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara vai ser o seguinte, olha só, x é igual a menos o valor do b, mais ou menos raiz quadrada do nosso delta, o nosso discriminante, dividido por 2, que multiplica o valor do a. Olha só que interessante. Então, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2, que multiplica o valor de a. Então, vamos pensar aqui no seguinte, aquele menos é da fórmula. Qual é o valor de b? Vamos escrever aqui na frente, ó, bem tranquilinho, com muita paciência, menos o valor de b. O valor de b é menos 5, ó, para não errar. Mais ou menos raiz quadrada de 1, que é o nosso delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Primeira coisa que eu fiz, pessoal, ó, identifiquei o valor de a, identifiquei o valor de b e identifiquei o valor de c. O a, ele vale 1, então 2 vezes 1. Agora, nós vamos fazer essa continha, olha só, x é igual menos vezes menos. Menos vezes menos é mais, então isso daqui é 5, mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de um número, olha só, vamos colocar aqui, ó. Raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois 1 que multiplica 1 é igual a 1. Tá, então, raiz quadrada de um número é um determinado número tal que a multiplicação desse número por ele mesmo resulta no valor que está dentro da raiz. Quer ver? Vamos pegar um número diferente aqui, ó. Raiz quadrada de 9. Bom, a raiz quadrada de 9 é 3, pois o 3 vezes 3 é igual a 9. Entendido o conceito de raiz, pessoal? Tranquilo, né? Então, raiz quadrada de 1 é 1. E aqui no denominador nós temos 2 que multiplica 1. 2 que multiplica 1 dá 2. Agora aqui é interessante, porque olha só, percebam o seguinte. Ali na minha expressão, e se vocês observarem a minha expressão, ela tem x igual a 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Professor, eu vi que tem mais ou menos 1. E aí, o que eu tenho que fazer com isso? Bom, você vai separar em duas possibilidades. Você irá fazer uma possibilidade com valor positivo e outra possibilidade com valor negativo. Olha, você vai fazer uma com valor positivo e vai fazer outra com valor negativo. Vamos lá para ver o que acontece. Então, aqui vai ficar o x, que eu vou chamar de x1. Esse x1 vai ser 5 mais 1 dividido por 2. Pessoal, 5 mais 1 dá 6.
dividido por 2 dá 3. E o meu x2, ele vai ser 5 menos 1, porque eu faço um com positivo e um com o negativo. Isso vai ser igual 5 menos 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, olha só que interessante, eu tenho duas soluções. Então, se eu tenho duas soluções, o que é que eu vou fazer? Ó? Solução pode ser tanto o 2 positivo quanto o 3 positivo. E é natural que eu encontrasse duas soluções. Afinal, essa equação é a equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau ela tem duas soluções. Ou essas duas soluções são números reais, bonitinhos, diferentes, ou essas duas soluções elas são reais e iguais, ou essas duas soluções elas não são reais. É um conjunto bonito chamado de conjunto dos números complexos, coisa que não vamos abordar aqui nesse momento, tá? Então vamos trabalhar apenas com as raízes que são reais. Pessoal, difícil isso? Bom, espero que não. O que eu vou fazer? Mais um exemplo com vocês. Vamos lá? Então, olha só. Vamos considerar essa equação aqui, ó. A equação x ao quadrado menos 6x, tudo bem? Mais 8. Isso é igual a 0. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar o A, o B e o C. Bom, quando não tem número multiplicando ali a minha variável, lembre-se que tem o número 1 ali, ó. Então, o A é igual a 1, o B é igual a menos 6 e o valor de C é igual a 8. Bom, agora eu vou calcular o discriminante. O discriminante é B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta vai ser igual B elevado ao quadrado. Pessoal, o B é menos 6. Elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do A. O A é 1. Vezes o valor do C, que é 8. Olha só que beleza. Menos 6 elevado ao quadrado dá 36. Porque menos 6 é menos 6 vezes menos 6. Menos vezes menos é mais. 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1 dá 4. Vezes 8 dá 32. Então, menos 32. Aí, ficou bom. 36 menos 32. 36 menos 32 dá 4. Olha só que beleza. Agora, na fórmula de Bhaskara, nós temos x é igual a menos o valor de B, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2, que multiplica o valor de A. Se vocês lembrarem do exercício anterior, menos é da fórmula, o B eu vou substituir o número que está ali, ó, que é menos 6. Mais ou menos, menos raiz quadrada do delta, que calculamos é 4, dividido por 2, que multiplica 1. Bom, lembrando aqui, ó, multiplicação do menos vezes menos dá mais, então quer dizer que x vai ser igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar com duas raízes. O x1 vai ser 6 mais 4 dividido por 2. Bom, 6 mais 4 dá 10. Dividido por 2 dá 5. E aí, o x2, ele vai ser o 6 menos 4, ó, 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4 dá 2, dividido por 2, 4, desculpa pessoal, deixa eu corrigir aqui, ó, me perdoem, eu tirei a raiz quadrada de 4 e escrevi o 2, ó, me desculpem, vamos organizar aqui, vamos lá? Então, a raiz quadrada de 4 é 2, ó, eu falei 2 e escrevi 4, me perdoem. Então, 6 mais 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, beleza. E aqui vai ser 6 menos, oxi, aí tá difícil, né, professor? Mas você não acerta. Então, vamos lá. 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Agora sim. Encontramos as duas soluções. Quais são as duas soluções? As duas soluções podem ser o número 2 ou o número 4. E é natural. Afinal, essa equação é a equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau tem que ter quantas soluções?
duas soluções. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que essa aula tenha sido esclarecedora e até um próximo encontro. Tchau, tchau.